e que agora, em resumo, transmito às senhoras e aos senhores. Quais foram as medidas tomadas entre ontem e hoje, executadas a partir de 6 horas da manhã de hoje, domingo? Foram as prisões de Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, a prisão também de Chiquinho Brazão, deputado federal, a prisão de Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro e ex-chefe do Departamento de Homicídio, e foram determinadas algumas medidas cautelares diversas da prisão, não só com relação a esses 3 que se encontram já detidos em dependências da Polícia Federal no Rio de Janeiro, mas também foram alvo de medidas cautelares esses 3 presos e outras pessoas, quais sejam Érica Andrade, que é esposa de Rivaldo Barbosa, Giniton Lages, delegado da Polícia Civil e ex-chefe do Departamento de Homicídios do Rio de Janeiro, Marco Antônio Barros, comissário de Polícia Civil do Rio de Janeiro, e Robson Calixto Fonseca, assessor do Tribunal de Contas do Estado de Rio de Janeiro. No que consistem estas medidas cautelares, basicamente, elas consistiram em busca e apreensão nas casas, locais de trabalho, veículos, menos nas dependências do Congresso Nacional. Arresto de bens e valores, congelamento de contas bancárias, acesso ao conteúdo de dados em dispositivos eletrônicos, computadores, tablets, celulares, apreensão de documentos que foram encontrados nesses locais submetidos à busca e apreensão. Todos são obrigados, que foram objeto das medidas cautelares, a usar tornozeleiras eletrônicas, a entregarem seus respectivos passaportes. Estão proibidos de se comunicarem com os demais investigados. E os policiais suspeitos de envolvimento tiveram determinada a suspensão do exercício das respectivas funções públicas e também a suspensão da posse e do porte de armas. O que é que está acontecendo neste momento? Os presos estão no Rio de Janeiro, já foram submetidos no próprio Galeão, e ainda resta um que ainda não foi, ao exame no Instituto Médico Legal para a verificação de suas condições de saúde e condições físicas e eventualmente até mentais. Eles deverão chegar aqui em Brasília, num avião da Polícia Federal, por volta das 16h30. É possível que esse horário seja antecipado e serão direcionados para o Presídio Federal de Brasília, onde se encontrarão à disposição da Justiça, ou seja, do Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes já liberou o sigilo dessas investigações. As senhoras e os senhores têm, simultaneamente comigo, acesso a todos esses documentos na íntegra. Era o que me cumpria informar neste momento. Acho que são informações relevantes, representa, a meu ver, um triunfo expressivo do Estado brasileiro contra a criminalidade organizada, e esta etapa mais importante das investigações foi vencida a partir da eleição e da posse do novo governo, e quando, com muita disposição e energia, se colocou a Polícia Federal, já o meu antecessor, o ministro Flávio Dino, a serviço da elucidação desse crime, que ocorreu em fevereiro do ano passado.
depois de quase 5 anos de investigações infrutíferas pela Polícia Civil do Rio. E ao que consta, as senhoras e os senhores verão, e alguns integrantes dessa polícia, infelizmente, durante todo esse tempo, lograram obstruir o avanço das investigações. Então, isso mostra que o crime organizado não terá sucesso aqui em nosso país, porque temos uma polícia forte, efetiva, e as forças de segurança, e aqui é preciso também elogiar o papel da Senapen, sobretudo no transporte dos presos, foi excepcional, dizendo então que as forças de segurança no Brasil estão alertas, atentas e estão suficientemente preparadas para enfrentar o crime organizado. Muito obrigado, me coloco à disposição de algumas perguntas de caráter genérico. O doutor Andrei, que chama aqui para o meu lado também, poderá responder algumas questões mais específicas do inquérito, que, como disse, tem mais de 500 páginas, o conjunto de documentos que acabamos de rapidamente analisar. Boa tarde, colegas. Abriremos para 5 perguntas, iniciando com o Túlio Amâncio, da TV Bandeirantes. Senhores, boa tarde aos colegas. Gostaria de fazer uma pergunta ao doutor Andrei, se for possível. Doutor, falando dos mandantes, eu gostaria de saber se para a PF isso já é uma questão resolvida. São os irmãos Brazão os mandantes ou há a possibilidade de ter outros mandantes? E eu gostaria de entender qual foi a motivação e o papel do delegado Rivaldo para atrapalhar as investigações. Se o senhor puder trazer detalhes disso também, acho que seria importante. Ok. Boa tarde a todos. São, acho que 3 perguntas, né? A primeira em relação à investigação e aos mandantes. Nós entendemos, e aqui eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer e parabenizar a nossa equipe do Rio de Janeiro, que fez um trabalho de excelência, com toda a dificuldade, né, do lapso temporal entre o ocorrido e o relatório final, assim como agradecer o apoio que o ministro Lewandowski tem dado para todo o nosso time nesse trabalho. De fato, a nossa conclusão é essa: esses são os mandantes do crime. Então, nesse momento, a Polícia Federal encerra essa fase da investigação, apontando não só os mandantes, mas também apontando aqueles executores e aqueles intermediários e que, de alguma maneira, têm alguma relação com o crime. E isso não anula, não invalida que eventuais outras ações possam ser adotadas a partir, inclusive, dessa etapa agora das apreensões, da análise de material que vai ser feito e encaminhado ao Poder Judiciário. A segunda pergunta é em relação à motivação. A motivação, ela precisa ser olhada num contexto. A gente não pode dizer, isso está nos relatórios, está na própria decisão, está nos autos, que houve um único e exclusivo fato. O que há são várias situações que envolvem a vereadora Marielle Franco e que levaram a esse grupo de oposição, e aqui o ministro com muita propriedade falou na questão política que envolve essa situação, que envolve sim a questão também ligada a milícias, a disputa de territórios, de regularização de loteamentos, de empreendimentos, e que naquele contexto, é importante, eu vou sempre frisar isso, fazermos essa análise olhando há 6 anos, né, onde havia um cenário e havia, portanto, essa disputa e que culminou com esse bárbaro assassinato, né, que projetou ainda mais toda a situação caótica lá do Rio de Janeiro naquele momento. E a terceira do delegado Rivaldo. Eu, assim como ministro, óbvio que conheço um pouco mais dos detalhes da investigação, mas não me aprofundei nas 479 páginas, se não me engano, do relatório, mas o que pode ser dito é que já antes do crime havia uma relação indevida desse que era então chefe da Delegacia de Homicídios e depois chefe de polícia, para desviar, e isso não sou eu que estou dizendo, isso é um inquérito policial que apurou, desviar o foco da investigação daqueles que são os verdadeiros mandantes do crime. Então essa era uma atuação dessa pessoa, desse investigado no contexto do inquérito.
Vamos agora com a pergunta de Vladimir Neto, TV Globo. Boa tarde, ministro. Boa tarde, doutor Andrei. Então, eu só queria reforçar a pergunta de que as buscas e as prisões de hoje, elas não significam o encerramento das investigações, que isso vai continuar. Queria também perguntar se, até o momento, se existe um relatório da Polícia Federal pronto, se isso vai ser encaminhado ao Ministério Público, se o Ministério Público já tem um prazo para a apresentação de uma denúncia, pelo menos até esse ponto, e reforçando que a investigação aponta, então, que o principal motivo seria essa disputa, né, pela regularização fundiária, né, naquele projeto de lei complementar que foi aprovado na Câmara do Rio, se é isso mesmo ou se há outro tipo de motivação sendo investigada, se pode surgir um outro motivo, outros mandantes. Bem, eu me permito fazer algumas considerações sobre os aspectos jurídicos, sobretudo a tramitação do processo no Supremo Tribunal Federal, onde servi por mais de 17 anos. O relatório da Polícia Federal está pronto. Como disse o doutor Andrei, tem mais de 470 páginas, já consta dos autos, e o sigilo dos autos foi retirado há poucos minutos, há poucos instantes, pelo ministro Alexandre de Moraes. Esta etapa está concluída. O material que lá existe já deve permitir que o Ministério Público Federal apresente uma denúncia, se for o caso, contra um ou contra todos aqueles que estão investigados e arrolados ou que tiveram seus nomes mencionados no inquérito policial. Evidentemente, não há prazo para o oferecimento da denúncia, é um caso extremamente complexo, as provas obtidas a partir da colaboração premiada, que é um meio de obtenção de provas, estão nos autos. Então, a impressão que nós temos do Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Polícia Federal, que existem elementos suficientes nos autos para a oferta de uma denúncia. É claro que depois de denunciados, todos ou alguns deles que estão mencionados no inquérito policial, isso será submetido ao relator, que formulará um voto, não é, acolhendo in totum ou totalmente a denúncia ou em parte, e depois do voto do relator, o julgamento será feito pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Quanto à motivação do crime, o doutor Andrei já disse que a motivação é complexa, até porque o crime organizado no Rio de Janeiro se dedica a várias atividades ilícitas, mas eu tenho aqui um trecho que eu gostaria de ler para as senhoras e para os senhores, que o ministro Alexandre de Moraes, em sua decisão, em que ele determina não só a prisão, mas também as medidas cautelares, em que o ministro Alexandre de Moraes reproduz parte do relatório ofertado pela Polícia Federal. Então, nas palavras da Polícia Federal, aqui impende destacar que este cenário recrudesceu justamente no segundo semestre de 2017, atribuído pelo colaborador como sendo a origem do planejamento da execução ora investigada, ocasião na qual ressaltamos a descontrolada reação de Chiquinho Brazão à atuação de Marielle na apertada votação do projeto de lei à Câmara, número 174 de 2016, enterrada pelo assessor Arley Açucena. Mais um parágrafo que me parece relevante. No mesmo sentido, apontam diversos indícios do envolvimento dos Brazão, em especial de Domingos, com atividades criminosas, incluindo-se nesse diapasão as relacionadas com milícias e grilagem de terras. E, por fim, ficou delineada a divergência no campo político sobre questões de regularização fundiária e defesa do direito de moradia. Me parece que de todo esse
volumoso conjunto de documentos que recebemos, esse é um trecho extremamente significativo que mostra, pelo menos, a motivação básica do assassinato da vereadora Marielle Franco, que se opunha justamente a esse grupo que na Câmara Municipal do Rio de Janeiro queria regularizar terras para usá-las com fins comerciais, enquanto que o grupo da vereadora Marielle Franco queria utilizar essas terras para fins sociais, para fins de moradia popular.